Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando a edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias e agradecemos, como sempre, a sua audiência. Mas estaremos destacando hoje o Senado, que aprovou a isenção do IPVA para carros com mais de 20 anos. Também falaremos da aprovação do projeto de educação integral, também vindo do Senado. E nos assuntos gerais estaremos abordando a questão dos 50 anos de estrutura para transmissão de rádio que existe aqui no Brasil. Vamos então à edição desta semana, feita especialmente para você. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando dos carros antigos e da questão da isenção do IPVA, esses carros que têm mais de 20 anos. Exatamente, o Senado aprovou na última quarta-feira a isenção do IPVA para carros com mais de 20 anos. Texto agora que vai justamente para a análise da Câmara dos Deputados. Na questão de aprovada, a nova regra vai atingir 5 estados. Entre eles estão aí, que irão ter a isenção, Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina. Nos estados onde já existe algum tipo de isenção, não haverá necessidade de mudanças, né? A norma também não vai valer para micro-ônibus, ônibus reboques e também semi-reboques. Vamos observar. Se aprovada, a nova regra vai atingir 5 estados onde a isenção ainda não vigora: Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina. Em estados onde já existe algum tipo de isenção, não haverá mudança. A norma também não vai valer para micro-ônibus, ônibus reboques e semi-reboques. Vamos falar agora de educação e a questão da evasão escolar. Qual é a maior causa desta evasão escolar? Está pesquisado que é justamente na questão do trabalho. Então, busca por renda é que tem causado essa situação. E o Brasil tem cerca de 9 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos que não concluíram a educação básica e também não frequentam escolas. Os dados, inclusive, são do IBGE, em uma pesquisa inédita que mostra 73% deles que têm a intenção de concluir essa etapa da educação. Olha, essa pesquisa mostra ainda que a maioria desses jovens vem de famílias com renda mensal de até um salário mínimo por pessoa e que 7 entre 10 são negros. Os principais motivos para parar de estudar, segundo eles, é que eles precisam trabalhar e também cuidar da família. Ainda de acordo com o levantamento, 86% desses jovens já ultrapassaram a faixa etária ideal para frequentar cursos regulares. E os pesquisadores afirmam que é muito preocupante que o país tenha 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não concluíram o ensino básico e que não estudam mais. Isso porque, primeiro, revela uma tolerância preocupante da sociedade em relação a esse tema e, segundo, porque essa situação tem um custo social e econômico que não recai só sobre os jovens, mas também sobre todo o país. Ainda de acordo com o levantamento, 90% desses jovens afirmam que, se tivessem a educação básica, teriam acesso a melhores oportunidades de trabalho. E quase 80% diz que tem vontade de concluir o ensino médio por meio do ensino técnico. Entre as possibilidades para que eles voltassem a estudar, eles apontam flexibilidade de horários, a possibilidade de poder conciliar trabalho com estudo, opção de cursos online, ainda uma ajuda financeira e creche para os filhos. Essa pesquisa aponta a necessidade urgente de políticas públicas para lidar com este problema, incluindo políticas intersetoriais. Veja. O que pode acontecer hoje dentro da realidade que a gente tem? Eu acho que uma série de ações intersetoriais, né, uma união de esforços do poder público, uma união de esforços da sociedade como um todo, né, e uma união de esforços dos sistemas educativos. Então, acho que políticas educacionais articuladas a políticas da assistência e da saúde, uma busca ativa para localizar esses jovens, a ampliação da educação de jovens e adultos com o curso técnico,
técnico, ampliação de programas de aprendizagem, priorização de vagas em creche para mães adolescentes que tiveram que abandonar os estudos, uma colaboração entre estados e municípios, porque os jovens que estão, que não concluíram no fundamental, tem jovens que não concluíram no médio, mas uma grande parcela que ainda não tem o ensino fundamental. Então essa colaboração entre estados e municípios se faz bastante importante para que a gente consiga trazer ações emergenciais para tentar mudar essa realidade. Vamos agora então falar de saúde, porque no mês de março temos aí o Março Amarelo, mês que exige a conscientização da endometriose. 7 milhões de brasileiras sofrem com dores e muitas vezes não têm um diagnóstico específico. E a endometriose a doença, ela pode afetar até mesmo a qualidade de vida e a questão das fertilidades da mulher. Vamos observar. O endométrio é um tipo de tecido que reveste a parte interna do útero e que em algumas mulheres gera uma condição pra lá de incômoda, a endometriose. 176 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença, 7 milhões delas no Brasil. Começa como uma dor impulsante que ela empurra e o nível dessa dor que eu percebia que estava estranho, à medida que o tempo foi passando, a dor foi aumentando. E a dor foi ficando perturbadora. Uma menstruação muito forte, muita dor, sangramento muito aumentado, distensão abdominal, faltando trabalho, faltando escola por causa do ciclo menstrual que está doendo muito, vida sexual comprometida. Então, quando a qualidade de vida da paciente já está comprometida por causa do ciclo menstrual doloroso, isso aí geralmente é o principal sintoma. 57% das pacientes com endometriose têm dores crônicas. A causa ainda não está bem definida pela ciência. Acredita-se que exista predisposição genética para desenvolver a doença, que além das dores, em mais de 30% dos casos, pode levar à infertilidade. Não é que a paciente tem endometriose que ela é infértil, mas a paciente com dificuldade de engravidar, ela pode ter endometriose. Então, naquelas pacientes que demoram mais de 1 ano para engravidar, elas têm que investigar a doença. Quem vê Andréia com a filha Sara hoje pode não imaginar, mas foram anos lidando com as dores e a dificuldade de ter o diagnóstico correto. Só depois do tratamento da endometriose, ela conseguiu engravidar. Quando eu vi o nenenzinho no ultrassom, foi a coisa mais emocionante da minha vida, porque parecia impossível realizar esse sonho de ser mãe. E hoje, graças a Deus e a todas as pessoas do bem que tiveram disposição para me ajudar, para me ouvir, eu tenho a minha filha, Sara, e agora são os desafios da maternidade, né? O tratamento cirúrgico ele é um dos tratamentos eleitos em casos especiais, em cenários especiais. O principal tratamento para endometriose é o tratamento clínico. E dentre os tratamentos clínicos estão os tratamentos com medicações hormonais e a mudança do estilo de vida, como dieta, uma dieta anti-inflamatória, diminuição da ingesta de álcool, não fumar, fazer atividade física. A demora para o diagnóstico da endometriose ela acontece principalmente por não se lembrar que endometriose existe. Quando até culturalmente se incute, se coloca na cabeça das mulheres que é normal ter essa dor, que ela tem que aguentar, porque isso aí não é normal. Vamos falar dos alimentos e os produtos com sódio. Um em cada 4 produtos industrializados tem o teor de sódio e açúcar acima do desejado. É o que revela justamente uma pesquisa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a ajuda de seu nutricionista, Michele conseguiu reduzir o consumo de sódio e de açúcar. Ela conta que a mudança de estilo de vida vale a pena. É essencial na nossa vida. É uma questão mesmo de qualidade de vida. A gente fica mais disposta, isso é real. Não é balela de médico, não é. A gente fica mais disposta, o sistema cognitivo fica melhor, memória, tudo melhora no nosso corpo. Quando a gente diminui esse açúcar, sódio
a gente vai vendo a nossa evolução. Ninguém quer levar ou não deveria querer levar e oferecer para a família um alimento que tem aquela rotulagem, alimento rico em açúcar, em sódio, em gordura. Então isso é mais uma barreira para o paciente levar isso para casa e é uma estratégia que até leva o grau de consciência dele sobre a própria alimentação. Desde novembro do ano passado, é obrigatório que os alimentos contenham alertas na embalagem sobre o teor de açúcar, sódio e gorduras saturadas, o que ajuda na orientação dos consumidores. Em 2017, a indústria alimentícia também firmou acordos voluntários com o governo para reduzir a presença desses ingredientes nos alimentos industrializados. Mas nem sempre isso acontece. Segundo o último relatório de monitoramento da Anvisa, referente aos anos de 2020 e 2021, 28% dos alimentos industrializados não atingiram as metas de redução de sódio. As categorias mais críticas foram biscoito salgado, bolos prontos, hambúrgueres, mistura para bolo, mortadela, pães de forma, mussarela e requeijão. Com relação ao açúcar, a situação é um pouco melhor. Entre 11 categorias avaliadas, 81,8% exibiram um teor médio dentro dos limites definidos. As duas categorias que não atingiram as metas foram biscoitos doces sem recheio e wafers. Vamos agora dos institutos federais, porque o Brasil terá 100 novos institutos federais com mais de 140 mil pessoas que vão ter a oportunidade de ingressar em novos cursos técnicos e também aqueles cursos tecnológicos. Vamos observar. A construção dos novos institutos contará com investimento de 2,5 bilhões de reais. O Nordeste é a região que receberá o maior número de unidades, com 38 campi nos 9 estados. A região Sudeste aparece em seguida, com 27 novos campi. Está pactuado com os reitores. A lei que é aprovada no Congresso Nacional define que pelo menos cada unidade deve ofertar 50% das vagas em matrículas de educação técnica e profissional. Esses novos 100 é um acordo que nós estamos fazendo com os reitores. Todos eles, no mínimo, terão que ter 80% das matrículas de ensino técnico e profissionalizante nessas 100 novas unidades de institutos federais em todo o Brasil. O governo também pretende investir 1 bilhão e 400 milhões de reais na melhoria dos 600 institutos federais já existentes no país. Uma demanda de professores e estudantes que participaram da cerimônia de anúncio das novas unidades. Não é só sobre criar 100 novas unidades, mas sobre apoiar essas unidades e dar acessibilidade, porque... Obrigada. A minha fala, ela é sobre isso, sobre a gente ter acesso à alimentação, a não ter preocupação de como a gente vai chegar em casa ou de como a gente vai para o campus estudar, porque são preocupações que adolescentes não precisam ter. O presidente Lula disse ter como meta totalizar 1.000 institutos federais no país. E agora vamos falar um dos assuntos principais, que é a educação integral. O Senado aprovou, então, uma lei que cria regras para a educação em tempo integral aqui no país. O objetivo é aumentar a carga horária e ampliar o conteúdo com o aprendizado em questões de saúde, cultura, assistência social e também profissional, além do currículo básico. Uma coisa que o Brasil hoje precisa correr atrás de estabelecer critérios nesta educação integral. A proposta estabelece jornada escolar de 7 horas diárias ou 35 horas semanais para a educação básica integral e 6 diretrizes como uma referência. Temas artísticos, culturais, esportivos, de gerenciamento financeiro e educação política. Além disso, garante infraestrutura adequada para estabelecimentos de ensino, incluindo laboratórios, quadras poliesportivas, refeitórios e bibliotecas. A proposta agora precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Vamos agora dos boletos bancários, porque tivemos mudança aí nos boletos bancários que poderão ser compensados no mesmo dia. Então, a partir da última sexta-feira, os boletos bancários estão sendo processados de forma mais rápida. E o boleto, quando é pago até o começo da tarde, ele poderá ser compensado no mesmo dia. Então, observe bem algumas mudanças daquele boletim que nós temos aqui. Tem lá aquele código de barra que você vai fazer o pagamento nas agências, etc. Então, se você pagar de manhã,
à tarde ele já vai estar disponível na conta da pessoa, ou outros critérios. Mas vamos ver mais informações nesta matéria. Olha, depois do Pix, os boletos perderam força justamente por conta da demora na compensação. Levava até 3 dias úteis para um estabelecimento confirmar um pagamento feito por um cliente. Agora a promessa é agilizar esse processo, com a maioria dos boletos, 57% deles sendo compensados no mesmo dia e o restante em até 24 horas. Para saber exatamente o prazo, tem que consultar a instituição financeira, mas a ideia é que os pagamentos feitos até 1h30 da tarde sejam compensados no mesmo dia. Qual que é a grande vantagem disso? O dinheiro vai cair mais rápido na conta da empresa ou de quem estiver fazendo essa cobrança, e o consumidor pode ser beneficiado também por tabela. No caso do comércio, por exemplo, a compra pode chegar mais rápido em casa, e tem também aquelas pessoas que preferem não usar o cartão de crédito nas compras online por mecanismos de segurança, e aí para essas pessoas o boleto também pode ser vantajoso. Na prática não muda nada, pagamentos nos caixas eletrônicos, nos aplicativos, continua tudo da mesma forma. A única alteração feita foi no processamento desse mecanismo, mas aí é uma coisa entre bancos. Como vocês disseram, essa medida ela entra em vigor a partir de sexta-feira e promete agitar ali a competição dos boletos com o Pix. Volto com vocês. Vamos agora falar então do prazo para a declaração do imposto de renda, que vai até 31 de maio. Não esqueça de entregar a sua declaração de imposto de renda, que justamente já começou. E este ano, há algumas mudanças nas regras do leão. Entre as principais novidades deste ano estão o valor um pouco maior das faixas de renda tributáveis para que a declaração do imposto de renda seja obrigatória. Agora, quem recebeu mais de R$ 30.639 em 2023 precisa fazer a sua declaração. Isso que fique bem claro. Vamos observar. As principais novidades deste ano está o valor um pouco maior da faixa de renda tributável para que a declaração do imposto seja obrigatória. Agora, quem recebeu mais de R$ 30.639,90 em 2023 precisa fazer a declaração. Outra mudança foi de limite de investimentos isentos, que passou para R$ 200 mil. Além disso, o patrimônio que era isento de tributação até R$ 300 mil, agora é de até R$ 800 mil. Existem 3 formas de fazer a declaração de imposto de renda: online, direto do site da Receita Federal, pelo celular ou tablet por meio de aplicativo da Receita, ou baixando o programa no computador. Quem não entregar no prazo paga multa mínima de R$ 165. A declaração esse ano é do dia 15 de março até 31 de maio. E o primeiro lote de restituição é 31 de maio. Então, se você declara primeiro, você recebe primeiro. A segunda vantagem, você entrega com tranquilidade, sem aquele desespero de, nossa, tá acabando meu prazo, eu tenho que declarar. Você entrega com tranquilidade. E a terceira opção que eu acho muito correta é, por exemplo, eu fiz a declaração, nossa, mas eu esqueci de colocar uma despesa e ela poderia me ajudar. Eu consigo fazer a declaração, a declaração retificadora antes do prazo de encerramento. Então, isso conta também para a restituição. Vamos falar agora da Associação Brasileira de Supermercados, que faz uma estimativa que 1 em cada 4 famílias brasileiras irão consumir peixe na Semana Santa, especialmente na Sexta-feira da Paixão e na época também na Páscoa. Mas o peixe mais lembrado nessa época é o bacalhau, e olha, o bacalhau não é o mais consumido. Mesmo sem grande alteração no preço, a espécie de água fria continua sendo bem cara. Então vamos observar. Um dos peixes mais caros à venda, o bacalhau, é importado. Pescado na Noruega, salgado em Portugal e fatiado aqui mesmo no Mercado Municipal de São Paulo. Esse aqui é a parte do lombo. Nessa parte do lombo contém o lombo e a parte nobre, que é a parte que vai a zero espinha, que é essa parte. Aí tem esse aqui é as laterais dele, que a gente faz um desfiado. Você pega ele para fazer um gomes de sá, fazer um bolinho, um risoto. A banca do Ramon é uma das mais tradicionais. A Semana Santa é a época que vende melhor. Inclusive, o rei da Noruega veio visitar a gente aqui no Mercadão há uns 15 anos atrás, porque a gente é o maior importador do mundo em bacalhau. E o país é católico e tem tradição, né?
Rafael veio investir um pouco do orçamento para garantir a carne nobre. E aí vale a pena gastar uma graninha com o bacalhau? Vale, não pelo bacalhau, mas pelo momento em casa, com a família. Se o bacalhau sofreu pouca ou nenhuma variação, o que ficou mais caro são os complementos do prato. Produtos como batata e azeite tiveram alta. O azeite, por conta de quebra de safra de azeitonas na Europa, especialmente na Espanha, pela seca bastante prolongada, quebrou a produção e isso fez com que aumentasse o preço das azeitonas e do azeite no mundo inteiro. Nesta outra banca, a estratégia é a promoção. Faz a promoçãozinha, tira um precinho, um descontinho no bacalhau, um desconto aqui, aí leva o bacalhau, leva a azeitona. A gente não pode faltar esse kit não. Maria segue a tradição de comer peixe na Semana Santa, mas não vai dar conta do bacalhau. Quem quiser fazer a torta de peixe, tem sardinha, macarrão, camarão, aí abóbora com camarão dentro. Aí tudo que tiver que for da Semana Santa a gente faz para deliciar. E bacalhau? Bacalhau não, tá mais caro. Tá caro, tem que encontrar o mais barato, o que dá no bolso. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala da seguradora, que pode não cobrir acidente de trabalho anterior àquela contratação, mesmo sem que ela realize os exames prévios. Vamos observar essa decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Seguradora pode não cobrir acidente de trabalho anterior à contratação, mesmo sem exigir exames prévios. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso envolve um operador de motosserra que ajuizou ação de cobrança e indenização por danos morais após acidente de trabalho que resultou na incapacidade permanente dele. Na Justiça do Trabalho, o profissional fez acordo com a empresa que se comprometeu a acionar o seguro de vida em grupo. No entanto, ao ser acionada, a seguradora se recusou a cobrir o sinistro, sob a alegação de que o acidente ocorreu antes da vigência da apólice de seguro. Após ter o pedido de indenização negado em primeiro e segundo graus, o operador recorreu ao STJ, alegando que no momento da contratação do seguro, não foi exigida a realização de exames médicos. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, explicou que o contrato de seguro de vida está vinculado à garantia de um determinado risco, caracterizado como acontecimento futuro e possível. Segundo a ministra, a situação do processo diz respeito ao acidente de trabalho pré-existente à contratação de seguro, que se caracteriza como elemento pretérito e não se encaixa na cobertura típica dos seguros de vida em grupo. Vamos agora de acontecimentos gerais e também de informações bastante importantes do cinema. Mulheres indígenas conquistam espaço no cinema. Então, um grupo de cineastas superam os obstáculos e juntas produzem filmes sobre a vida e a luta dos povos originários. Vamos observar com mais detalhes. Artista e cineasta Olinda Tupinambá é de Olivença, no sul da Bahia, e desde 2015 atua no audiovisual. O seu trabalho mostra as vivências dos povos originários por eles mesmos. A obra da artista também destaca as experiências próprias das mulheres urbanas, nordestinas e indígenas. A partir do momento que a gente tem cineastas, indígenas de vários lugares do país fazendo suas próprias produções, a gente começa a conhecer mais quem esses povos. Quem são esses povos? Quem é o indígena hoje? Quem é esse indígena contemporâneo? Onde é que eles estão? Onde é que eles vivem? E eu acho que traz um pouco dessa diversidade mesmo de povo, diversidade de cultura, que é o que, de fato, a gente precisa mostrar para a sociedade. Olinda faz parte da rede Catarririni, um grupo de 65 cineastas indígenas que trabalham em todos os biomas brasileiros. Elas se uniram com o objetivo de fortalecer a luta dos povos originários. É também uma maneira de mostrar o seu modo de viver e a relação que tem com as lutas indígenas. Essas pautas ligadas ao território, a demarcação de terras, então todas essas lutas, elas são exibidas, elas são mostradas de alguma forma dentro dos filmes das mulheres, que as mulheres realizam. Quando a gente vai falar de direito das mulheres, isso também está ali, do direito ao território, da demarcação, da saúde, da educação.
em todos esses saberes tradicionais. Priscila começou a trabalhar com cinema há 10 anos e ainda vê dificuldade para as mulheres indígenas acessarem espaços no audiovisual. Às vezes a gente não consegue ter esse acesso a essas grandes produtoras, e aí isso desencadeia também o acesso ao financiamento para a gente estar produzindo os nossos materiais. Porque, claro, a gente consegue muitas das vezes produzir muitos filmes dentro do território sem nenhum financiamento. Mas, para exibir esse filme, a gente precisa de financiamento. E muitas das vezes a gente não tem. De acordo com Olinda, para que as obras de mulheres indígenas sejam produzidas e vistas pelo grande público, é preciso pensar em mais formas de financiamento. O resultado será a ampliação de uma produção artística diversa e que tenha uma conexão especial com a natureza. É necessário que o governo, converse com esses produtores, consiga entender em que estágio esses produtores estão, para que de fato comecem a fazer políticas públicas que cheguem até esses produtores. Nós mulheres, a gente tem uma conexão diferente com a Mãe Terra, a gente tem uma sensibilidade diferente. Eu vejo que os filmes produzidos por mulheres indígenas, independente do formato e da temática, tem uma sensibilidade diferente, toca as pessoas de uma forma diferente. Vamos falar agora do Rio de Janeiro. O prédio lá do DOPS pode virar museu. Isso, ele funcionou como a sede do DOPS no Rio de Janeiro. E, como dissemos, ele poderá ter aí a sua transformação em Centro de Memória e Direitos Humanos. A iniciativa é do Ministério Público Federal, que atendeu justamente uma reivindicação do grupo Memória, Verdade, Justiça e Reparação. E isso vai acontecer. Vamos observar. Este prédio, no centro do Rio, faz parte de um tempo sombrio da história do país. Aqui funcionou a sede do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, um dos símbolos dos horrores cometidos por duas ditaduras. A do Estado Novo, decretada por Getúlio Vargas em 1937, e a do regime militar, iniciado em 1964. O prédio está fechado desde meados da década de 1980, época em que se deu a redemocratização do país. Há anos, grupos de defesa dos direitos humanos reivindicam o prédio para transformá-lo em um centro de memória. Agora, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para analisar a proposta. O coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação é uma dessas organizações. Ele reúne ex-presos políticos, familiares de mortos e desaparecidos e militantes de direitos humanos. O grupo já fez manifestações como esta de 2016. Devemos ocupar a memória para não esquecer da história. E argumenta que o edifício está abandonado e há o risco de perda de material de importância histórica. No prédio há carceragens, documentos e até uma sala que era usada em sessões de tortura. A Polícia Civil, que hoje administra o prédio, tem até 10 dias para se manifestar. E como eu falo sempre, tudo que é bom, tudo há pouco, Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do país, também fora do país. E vamos agora, antes de encerrarmos, falar aí do Parque do Rodeador, que está completando 50 anos dessa estrutura de transmissão de rádio. Esse Parque do Rodeador é uma das maiores estruturas que nós temos no país de transmissão radiofônica do país. Ele faz parte, inclusive, da empresa Brasil de Comunicação, e ao completar esses 50 anos, o local está ali preservado e abriga lá os transmissores da Rádio Nacional da Amazônia, que é a única emissora do país com alcance nacional e internacional. Vamos observar. Para marcar o cinquentenário do Rodeador, o presidente da empresa Brasil de Comunicação, Jean Lima, descerrou uma placa comemorativa. Também homenageou 45 pessoas, funcionários e ex-funcionários, em razão dos serviços prestados pela comunicação pública do país. Entre eles, o Ivo, de 85 anos, que estava na inauguração do parque em 1974. O nosso Brasil, como é muito grande, nós não tínhamos comunicação com a Amazônia.
E com esses transmissores aqui, nós tivemos a condição de chegar o áudio em todos os lugares da Amazônia, em todos eles. Hoje tem um papel fundamental que a gente levar informação à população. População do interior do país que muitas vezes não tem acesso à informação de qualidade. Nosso papel é esse, levar acesso à informação, à cultura, ao conteúdo regional e ter o Parque do Rodeador, as rádios funcionando aqui é muito importante para essa estratégia. O complexo do Rodeador fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília e abriga o maior complexo de transmissão de rádio do país e um dos maiores da América Latina. Atualmente conta com 13 torres de transmissão, entre elas as da Rádio Nacional da Amazônia, em ondas curtas, a única do país com alcance nacional e internacional. Devido ao seu alcance, a Rádio Nacional da Amazônia é o principal meio de comunicação nessa região. Ela chega a cerca de 15 milhões de pessoas, a comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e até mesmo a uma embarcação no meio da selva. O nosso país tem esse compromisso constitucional em fazer com que a comunicação, assim como a saúde, seja um direito de todos. E para isso a gente precisa chegar naquelas situações de isolamento das comunidades ribeirinhas que só tem na Nacional bússola e calendário. Alexandre é ouvinte assíduo da Rádio Nacional. Ele mora em Boa Vista, mas a família vive no município de Amajari, cidade a 300 quilômetros da capital de Roraima. A única forma de comunicação de Alexandre com os parentes é por meio das ondas do rádio. O rádio, ele é assim, não pode ficar sem em casa. Ele é o único meio de comunicação que a gente tem, porque lá não pega internet, né, não tem Wi-Fi nem nada. Então, assim, ficou de minha responsabilidade mandar esse recado, né, todos os santos dias pela Rádio Nacional, ou seja, né, pela rádio, usando a rádio, né. Está chegando então ao final o Tele Brasil Notícias desta edição dessa semana. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo Facebook ou mesmo YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo você que prefere informações impressas, no Facebook exclusivamente, A Hora da Notícia, onde você tem fotos, tem fatos, com mais argumento, matérias escritas, que você pode detalhar as outras informações. Agradecemos também toda a nossa equipe de apoio e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.